Salve, eu sou o Rafael, analista de conteúdo do Porquê. Eu sou Mauro, economista do Porquê. Eu sou Denise Alves, produtora de conteúdo do Porquê. E você está em mais um Guetonomia. Política monetária. Se você, assim como eu, não entende isso, vem com nós que agora a gente vai entender. Mauro, ou vai tentar entender, ou né? vai tentar entender. Não, vamos entender. Só vou sair daqui quando eu entender essa política monetária. O que é esta política monetária? Então, primeiro, o que é política monetária? Monetária tem a ver com moeda, tá? Que tem a ver com dinheiro. E é basicamente o controle da quantidade de dinheiro na economia. Então, quem faz isso é o Banco Central. O Banco Central do Brasil, no caso, no nosso caso. Mas normalmente quando a gente escuta noticiário, a gente ouve falar da tal da taxa Selic que ele está mexendo, né? Então esse é só o fim da história. Vamos contar o fim da história primeiro. Então vamos falar, o Banco Central ele mexe na taxa de juros da economia. E a taxa de Selic é a taxa básica, tá? Que é a taxa que os quais os bancos trocam entre si. Então você vai no fim do dia, tem banco que tem um monte de dinheiro, tem banco que tem pouco dinheiro. E aí o banco que tem um monte de dinheiro empresta para o banco que tem pouco dinheiro para ele abrir no dia seguinte, né? Sim. Então, tem uma taxa envolvida nisso, é a taxa Selic. Então, só que ele não influencia só essa taxa Selic, influencia todas as taxas de juros na economia. Inclusive aquela de quando eu vou comprar uma geladeira. Inclusive, claro. E aí eu vejo lá que os juros é... Isso, então... 3%, sei lá, enfim. Isso tem a ver com uma treta que rolou antes entre os bancos entre os bancos e o Banco Central. Então, vamos contar o fim da história. Então, suponha que o que acontece? O Banco Central, uma das principais funções dele é controlar a taxa de inflação. A taxa de inflação é quanto que os preços estão subindo. Tá? Então, por exemplo, no Brasil tem a meta de inflação, que o Banco Central recebe a missão de manter a inflação perto da meta. E a meta é 4,5% em 2018, por exemplo. Então o Banco Central tem que fazer esforço lá de política monetária, no caso, ou seja, vai ter que acertar o juro de modo a manter essa inflação o mais próximo possível desses 4,5%. Tá? Então, como é que ele faz isso? Quando o juro fica caro, o juro fica alto, fica caro fazer financiamento, né? Sim. Então, por exemplo, fica caro fazer crediário, fica caro para o empresário fazer capital de giro. Com isso, as compras e o investimento, eles caem. Tá? Eles caem e a atividade fica mais fraca. Então, quando o juro sobe, a atividade fica mais fraca. Então, as empresas com atividade mais fraca, elas estão vendendo menos, então elas não conseguem colocar preço muito alto. Não conseguem aumentar tanto o preço. Como eles não conseguem aumentar tanto o preço, a inflação murcha. Então, se, por exemplo, a inflação está empicando acima do 4,5%, o Banco Central vai lá e sobe a taxa de juro, dá uma murchada na atividade econômica, os empresários não conseguem subir tanto o preço, a inflação cai. Então, a inflação, nesse caso, é o quanto as pessoas estão comprando? A inflação é quanto que os preços estão subindo. Sim. Certo? Então, como se ele sobe a taxa de juros, as pessoas compram menos, os empresários investem menos, os lojistas, quem quer que forme preço, não consegue fazer tanto repasse de preço, porque a atividade está fraca. A competição, então, nesse caso aí fica complicado. É que né? as pessoas querem comprar menos. Isso. E aí o cara que também quer vender, ele não pode subir o preço. Exato. Porque as pessoas não estão querendo comprar. Isso, então aí o que você fez? O Banco Central foi lá, deu uma subida no juro, a inflação estava meio alta, ele subiu o juro, ele fez a atividade murchar e a inflação cai. E aí eles conseguem cobrar um valor menor e a gente consegue pagar. Menor não necessariamente, né? Crescer menos. Não menos crescer o preço e aí a gente consegue pagar. Isso, fica mais alinhado com o que as pessoas querem. Então é assim que ele controla a inflação. Ele mexe nessa taxa de juro, isso aí afeta toda a cadeia de juro e vai afetar lá na ponta a inflação. Beleza, a gente falou de quando esses juros, essa inflação está subindo. Isso. E agora quando ela está descendo? Então, isso já aconteceu recentemente no Brasil. A inflação estava bem baixinha. Mas é atípico. É atípico, sim, é bem atípico. A tendência é subir, sim. A tendência é que ela fique... a tendência é que a ideia é que o Banco Central mantenha ela naquela taxa de 4,5%. Até para dar previsibilidade para as pessoas que estão fazendo reajuste, estão formando contrato, tá? Então, a ideia é que mantenha essa inflação estável ali naquele 4,5%. Ou na meta que seja ali daquele ano. Mas assim, você vai ter, de fato é atípico, ela cair muito abaixo da meta. Em geral, ela tende a ficar acima, né? Pelo menos na história recente que a gente teve. Sim. E aí ela estava lá embaixo, a economia do Brasil estava penando, né? A gente ainda está, né? Mas estava 2 anos de queda de PIB, foi horrível. Então as pessoas não tinham dinheiro, ninguém queria comprar.
Então os preços não estavam saindo do lugar, né? Sim. E aí o Banco Central ele tinha que empurrar essa inflação para cima para chegar mais perto da meta. Então ele começou a cortar juro. Tá? Quando ele corta juro, aquela atividade que está murcha, ele tenta dar uma levantada na atividade, né? Pode ser que não tenha conseguido, mas ele tenta dar aquela bombada na atividade, tornando, por exemplo, compra de bens duráveis mais baratas, né? Tornando financiamento de empresas mais barato. Então, como a atividade cresce, aí você acaba tendo mais inflação, né? Sim. Porque agora as pessoas querem comprar mais, e aí os empresários também conseguem puxar o preço um pouco para cima. Então, você consegue que a inflação suba. Então, ela estava baixinha, você baixa o juro, você empurra ela de volta para cima. Então, a inflação baixa, os preços também vão ter que cair ou não vão conseguir... Os preços estão subindo pouco. Os preços estão subindo pouco e aí a economia não se movimenta. Isso. Certo. Aí se eu coloco... eu não, né? No Banco Central. O Banco Central ajusta os juros, cai os juros. Isso. O preço vai começar a subir de novo. Porque ele dá aquela estimulada na atividade. Porque eu consigo comprar agora. Isso, as pessoas... isso. Ou aquela situação que era ruim, ela fica um pouco melhor. Tá? E aí a inflação sobe. Mas é louco pensar isso também, como isso afeta a gente. Tipo, subir os juros é melhor pra gente porque dá mais condição de compra. Não, às vezes não, né? Às vezes Então, justamente a economia tá bombando muito, aí a inflação tá espichando, né? Sim. Aí o Banco Central tem que ir lá e dar uma porrada pra empurrar ela pra baixo. Todo mundo sofre, né? Sim. Então, na real, ela tem que ser mantida nessa taxinha. Isso, a ideia é que... Mas assim, para ser algo né? previsível. Não que essa taxa, levando em conta a desigualdade, Isso. não que essa taxa seja o ideal. Claro. Porém, é uma taxa que dá pra gente se programar em cima Isso, dela. a ideia é essa. Se a gente vai abrir um negócio, Isso. investir, Você vai fazer um contrato de aluguel, por exemplo, você tem que ter uma ideia, né? Como é que os preços vão. E sabe o que é o mais louco? É que, vamos supor, quando eu fui alugar a minha casa, eu não fui ver essa política monetária, eu não fui ver essa taxa de aluguel, eu não fui ver isso para alugar, eu simplesmente mas acho que é legal isso. Eu simplesmente procurei um imóvel onde fosse mais barato, sabe? Não, tudo bem, mas acho que isso é legal, porque você já tem uma noção de previsibilidade já, né? As coisas estão mais ou menos andando daquele jeito. Sim. Nem sempre é assim, tá? Mas assim, a ideia do sistema de metas de inflação é isso, dá previsibilidade. E ajuda até a controlar a própria inflação, né? A gente falou de juros, estava falando de política monetária, né? Não falei para vocês no começo que tem a ver com dinheiro? Sim. Com a quantidade de dinheiro. A gente falou em dinheiro aqui? Pois é. Não falou, né? Não, falamos só de juros, de taxas. Então, e sobe, desce. Crediário. Isso. O Banco Central ele não controla a taxa de juros diretamente. O que o Banco Central faz, ele controla a quantidade de dinheiro em circulação na economia. Então, é com esse dinheiro em circulação é que ele vai mexer na taxa de juros. E como é que ele movimenta esse Então, dinheiro? o que ele faz? Ele imprime dinheiro. Ou ele cria ou ele destrói dinheiro. É isso que ele faz. Então, tudo via compra e venda de título público. E você sabe o que é título público? Título público é o jeito que o governo se financia. Tá? Então, o governo tem a sua dívida, não tem? Certo. Então, o jeito que ele se financia é título público. Então, ele vai, por exemplo, imprimir um papel que custa, por exemplo, ele está dizendo que ele vai te pagar R$100 daqui um ano. Tá? Você vai lá e compra esse título hoje, você paga, por exemplo, R$96. Tem que ser menos que 100, né? Porque você quer ganhar, você está emprestando para o governo, você tem que ganhar juro. Então você vai, por exemplo, pagar 96 para receber 100. Então o que você vai ganhar é esse 4, que é o juro. Tá? Então o que o Banco Central faz quando ele compra e vende título público dos bancos, do setor privado, é mexer no preço do título e no fundo no juro dele. Então, suponha que o Banco Central quer aumentar a taxa de juros porque a inflação está subindo. Tá? Então, toda aquela história que a gente falou. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que pegar, ele tem na sua carteira, ele tem os títulos públicos ali. Ele tem que vender título público para o setor privado. Quando ele vende, ele recebe dinheiro de volta. Então, o que ele está fazendo? Ele tirando dinheiro da economia. Tirando dinheiro da economia. Então, isso é política monetária contracionista, que a gente chama. Ele está diminuindo a quantidade de dinheiro de circulação. Como ele vendeu o título público, o que acontece com o preço do título público? Suponha que tem um produtor enorme de banana no mercado e joga um monte de banana no mercado. O que acontece com o preço da banana? Fica abaixo. Fica abaixo, né? Então vem o Banco Central que tem um monte de título público na carteira dele e joga no mercado. O que acontece com o preço do título público? Cai, certo? Caindo o preço do título público, você pagava 96 antes para receber 100. Agora você vai pagar 94. Você está melhor ou está pior? Eu acho que está pior, porque depois quando eu for receber... Não.
Não, tá melhor pra porque você tá você pagando menos. Isso, então antes você A parte que vai vender é outra parte. Isso, não chegou nela ainda. Isso, Porque... é o Banco Central que tá vendendo, tá? Sim. Então antes você pagava 96, agora você paga 94. Ótimo. Antes você ganhava 4, agora você ganha 6, Sim. certo? Então o que acontece? O juro subiu, certo? Certo. Pronto. Então o que o Banco Central fez? Ele tirou dinheiro de circulação. Como é que ele fez isso? Vendeu o título público e ele fez com que o juro subisse. Vocês pegaram isso? A o sacadinha. juro, nesse caso específico, o juro subindo é bom pra gente. É bom pra quem compra título público, né? Ou seja, não tô comprando título público. É pra quem empresta dinheiro pro governo, basicamente isso. Isso é bom. Sim. Pra gente não sei, né? Porque sobe juro, depois depende da posição de cada um, né? E é louco porque depois, beleza, agora pode ser, se eu comprasse o título público, agora é legal pagar 94, só que de repente daqui a pouco a economia melhora um pouquinho e aí o Banco Central quer comprar título público. Aí ele vai querer comprar 98 para eu ganhar. Não, ele vai 2. forçar o preço para cima, Então, né? É isso. Aí ele diminui. Para quem tá emprestando dinheiro pro governo não ganha tanto dinheiro aí mais. Então é isso que acontece mesmo. Quando ele quer, por exemplo, a inflação tá lá baixinha e ele quer diminuir o juro, ele faz isso. Ele vai lá, ele compra título público do setor privado. O que ele dá em troca? Dinheiro. Então essa é criação de dinheiro. Sim. Quando ele cria dinheiro, sobe o preço do título público, que ele comprou, né? Está comprando um monte de título público agora, ele sobe o preço. O que o investidor ganha é menos agora. Então o juro cai. O juro cai, aí estimula a economia, a inflação sobe. E aí ele bate essa taxinha, essa meta aí. Isso, E fica tudo nos conformes. É assim que lá na ponta, ele vai mexer na taxa de juros lá na ponta, que vai influenciar a inflação. Tudo mexendo na quantidade de dinheiro aqui na economia e via mercado de título público. Eu não sei se essa pergunta eu tinha que ter feito no começo agora, mas essa taxa de inflação que é taxada no final do ano ou no começo do ano que o Banco Central precisa manter aí. Isso. Ela é estabelecida por quem? Pelo Conselho Monetário Nacional. Tá? O Conselho Monetário Nacional, que é formado pelo ministro da Fazenda, presidente do Banco Central, ministro do Planejamento, eles decidem quanto que vai ser a taxa de inflação. E eles decidem essa taxa em base no quê? Não, isso é o que eles acreditam que é a melhor ali. Entendi. Tá? Então o Brasil é um país que tem um histórico de inflação alta, e o Brasil tem uma meta de inflação relativamente alta. Mas ela vai cair ao longo do tempo. Ela tende a ser mais baixa, já está programado que ela caia. Entendi, rapaz. Olha, não é que eu entendi o que é essa tal política monetária. Você entendeu? Deixa aqui os comentários pra gente saber que você entendeu também. Se você não entendeu, já pergunta, porque ninguém vai sair daqui com dúvida, certo? Certo. Esse foi mais um episódio do Guetonomia. Até o próximo. Beijo. Tchau. Falou. Política monetária, ela quem controla os juros a partir da compra e venda de títulos públicos. Parcela o crediário, pra nós pode sair caro, dependendo da quantidade de moeda no mercado.